Com relação ao zoneamento, nós tivemos, inclusive, uma visita de vocês, porque surgiu uma matéria atravessada em que a gente estava proibindo motel, pensionato, pensão, ensino à distância, ensino preparativo, ensino para vestibular, os cursinhos pré-vestibulares e estacionamento privativo do tipo drive-in em algumas áreas da cidade. Só numa área da cidade, que é, eu vou mostrar para vocês o que é, e que ficou num quadro aqui bem específico. Isso aqui veio da manifestação onde, no quadro do que pode e o que não pode, dos 65 residenciais de São Paulo, nós fizemos uma pesquisa, o que não gostariam que tivesse e tivesse explicação por isso. Tudo aquilo que ficou 100% eu não quero, nós tratamos de filtrar e entender o porquê. Só ficou excluído a figura do motel nesse ambiente entre a zona residencial, aqui está uma área dos jardins, com a zona corredor, que é uma rua que cruza aqui dentro e que tenha, ou cruza lateralmente, passa tangencialmente e que tem atividade comercial, a padaria, a farmácia. Vai ter outra área semelhante a isso na cidade? Não, só existe isso. E aí, o que existe? O conceito claro. O que é zona corredor? É lote lindeiro, a zona estritamente residencial, Jardins, City Lapa, a região de Pinheiros e Saúde, que é um bairro também tombado, City Amor, Higienópolis, toda essa área que é zona residencial, estritamente residencial, não pode um monte de coisa. Mas por que eles queriam? Por que eles insistiram que nós não poderíamos ter a atividade de drive-in e nem de motel nessas áreas? Por causa principalmente da Avenida Indianópolis, que está numa zona residencial, estritamente residencial, e que hoje o ambiente de lá tem um grau enorme de áreas de casas desocupadas para vender ou para alugar, e como tem uma atividade de prostituição por ali, os moradores dos residenciais ficaram com medo de algumas zonas corredores que passam dentro dos residenciais degradadas. Alguém poderia comprar 2 ou 3 casas e construir um drive-in ou um motel. Um motel numa zona residencial, nenhum de vocês faria, até porque o motel precisa de áreas extensas. Ele geralmente é apenas de um andar. São edificações de no máximo 10 metros. E aí precisa de muito terreno. Esse terreno é extremamente caro. Quem vai comprar um terreno desse? E aí a atividade econômica tem que ser altíssima para que você possa remunerar o preço do terreno e o desenvolvimento da atividade econômica. Segundo a FIP, nenhuma dessas atividades que nós estamos excluindo aqui seria viável dentro das zonas de corredores também. Não tem como, porque você tem, geralmente são situações que têm valor agregado alto. Clínica de cirurgia plástica, laboratório Fleury, laboratório Delboni, esses podem. Mas esse movimenta dinheiro astronomicamente alto. São as maiores arrecadações de São Paulo em termos de áreas que vão poder usar nos corredores. Colocar um motel ou um drive-in nessa área é inviável também. Então nós sabemos que não prejudicaria vocês e acabamos atendendo o pleito desse pessoal. Eu vou mostrar agora onde significa e onde está. Veja, aqui é Estados Unidos. É uma zona corredor, aquela aqui, ó. Ela é lindeira, a zona residencial, que está em amarelinho, e do outro lado de lá, prédios. Ninguém vai fazer um motel nos Estados Unidos. Avenida Brasil é uma zona corredor. Avenida Europa é uma zona corredor. Brigadeiro Gavião Peixoto é uma zona corredor. Avenida Indianópolis é uma, que nos preocupou tanto. Avenida Pacaembu não é o lugar de colocar o motel. São poucas áreas, vocês vão entender aqui. E aqui tem uma série de restrições. Você não pode ter a fusão do lote da zona corredor, que está em azul, com o lote residencial. Você só pode comprar o lote do lado que seja pintado em azul, zona corredor. E é proibido fundir com o lote de trás, mesmo que seja seu já há 50 anos, e entrar por dentro do residencial. O motel precisa de área de abastecimento, de gás, de receber os insumos próprios da atividade, e não é geralmente pela porta de entrada dele. Se o residencial não permite, não pode mesmo. Então isso aqui não prejudica em nada vocês, não pode remembrar lote de esquina. Enfim, as medidas de adequação que nós tomamos, nós preservamos as áreas residenciais e qualquer outra atividade que seja permitida, inclusive alguns predinhos que chegam a 15 metros, tem que pegar e registrar em cartório a anuência de todos os vizinhos do lado e do fundo, difícil de fazer, e ficou então proibido albergue, dispensário, flat, aparte hotel, motel
Hotel, motel, pensionato, pensão, ensino à distância, ensino supletivo, ensino preparatório para as escolas e estacionamento privativo do tipo drive-in. Os cursinhos vestibulares é por causa do ruído e os botecos que abrem do lado, e as atividades de hospedagem de até 10 metros de altura vai virar inferninho, não tem condição de ter outra atividade aí que possa gerar atividade econômica viável. E aí nós atendemos um segmento que criou o maior problema do mundo. Veja que eu comecei dizendo que deu 34% das manifestações. Parecia que nós tínhamos começado uma guerra quando a lei chegou na Câmara. Depois que a gente resolveu essa situação aqui, o caso do albergue. Nós precisamos de ter albergue nesses bairros, mas pode ter numa outra área. Se eu colocar isso na área residencial, aí começa o cara a perambular dentro do residencial, você não sabe se ele é bandido, se ele é realmente um morador de rua, quem é que está ali, e aí começa todo o problema com os residenciais. Nós estamos falando, gente, de uma área total, contando residencial, com mais a zona corredor, que não chega a 3% de São Paulo inteira. Tá? Então, isso aqui é da lei, quando nós discutimos, o que representa isso? Representa 7,8 milhões de metros quadrados da cidade de São Paulo. É onde não vai ser permitida aquelas atividades. Nós temos na cidade de São Paulo 1,5 bilhão de metros quadrados. Só 7 milhões deles são zona corredores, onde ficou restrito a atividade dos motéis, cursinhos, escolas, se foram colocados no mesmo nível, albergue e tudo tal. Pronto. Resolvemos um problema com a sociedade, que não queria eles lá, até porque a gente compreende que pode criar problema. Mas, por outro lado, aí, onde está em azul são as zonas corredores. Rua Aurélia, a City Lapa, Brigadeiro Gavião Peixoto, Avenida Sumaré. Poderia construir um hotel Hã? nessa área azul? Poderia construir? Não, porque é um hotel de 10 metros de altura. Veja bem, a zona corredor e a zona residencial não pode fazer mais do que 10 metros. Então, o hotel, o que vai fazer? Ele vai fazer aqui, ó, do lado, ou na zona mista, que pode fazer 28 metros, um prédio de 8 andares, ou na centralidade, aqui a própria Sumaré, onde pode fazer 16 andares. Não há por que ele fazer dentro do bairro, do lado residencial. Fica ruim para ele, economicamente não é viável e não dá retorno. E aqui em vermelho são as zonas de eixo, onde pode fazer 4 vezes a altura. Então o hotel vem geralmente para as zonas de eixo, dada a quantidade de volumetria que ele precisa de utilizar. Quem tem quarto sabe o volume que ocupa na obra os quartos. Então hotel, motel, hospital e as salas de aula das universidades têm a mesma característica. Muito volume para hospedagem ou para ensino. Então, em atividade onde tem 10 metros, não vai ter. O que vai ter no corredor? Vai ter clínica, médico, psiquiatra, nutricionista, laboratório, farmácia, padaria, mas nada vertical, nenhuma outra atividade. É muito pequeno. Nós começamos pela parte mais difícil para explicar o que não pode. Aqui está esses risquinhos em azul, no meio desses amarelos, que é tudo residencial, todo o conjunto que pega desde Pacaembu, Jardim das Bandeiras, Pinheiros, Vila Leopoldina, City Lapa, a Vila Romana aqui, mas olha a quantidade de zona mista que você tem em volta, de eixo, de zona mista aqui, tudo aqui pode, não há problema. Aqui está tudo em cinza, é a zona mista. Bom, uma coisa que vocês precisam guardar bem, qual é a atividade de vocês no município? NR1 12. É uma atividade não residencial, de baixo impacto, ele é 1. Tem 2, que é de médio porte, médio impacto, e 3, que são aquelas mais incômodas. Por exemplo, shopping center, mercado, hospital. Tem hospitalzinho, que é clínica, NR1, e tem o prédio do hospital, que é NR3. Tem a universidade, que é NR3, tem a creche, que é NR1. Então, vocês são NR1 12. Só tem essa classificação. Portanto, vocês são de baixo impacto, baixa incomodidade, número 12. Cada um deles tem uma coisa. 13, por exemplo, é templo religioso. Então, o 12 é motel. Então, vocês são NR1 12. É importante guardar isso. E o que vocês vão encontrar no quadro da lei de zoneamento? Vocês vão encontrar a atividade NR1 12. Então, agora, quando vocês abrirem o quadro da lei, vai dizer, eu estou comprando um terreno para fazer um motel. Você coloca no programa da prefeitura. Vai lá, você mesmo, não tem que consultar ninguém. Coloca o nome da rua, você vai ver a cor onde está a setinha que o Google te mandou. Se ela for um cinza, você é zona mista.
Então pode. Então você pode colocar o NR112. Bom, na dúvida, NR112 pode em zona predominantemente residencial. Olha só, na residencial não pode, na zona corredor não pode, mas na zona predominantemente residencial, que tem a mesma característica, pode. E nós temos várias da cidade de São Paulo. Por exemplo, Vila Jataí, tem uma série de outras áreas que são determinadas e que pode. Mas também economicamente não é interessante. Mas pode. Zona predominantemente de desenvolvimento sustentável. Pode. Quem é essa zona? Essa zona é a antiga zona de lazer e turismo, que vocês podiam. Então foi incorporada aqui. Agora voltou. Então, pode. Tem uma novidade aqui. Clube. Quantos clubes de São Paulo hoje não estão dando certo? Uma quantidade enorme. Clube campestre, que hoje tem dificuldade de manter a pé. Se você procurar o clube e negociar com o clube uma parceria de utilizar o terreno e quiser construir um motel dentro da área do clube, com a saída por outro lado, pode, área de clube 1 e 2. 1 é clube urbano, 2 é clube campestre. Olha que bom negócio, não tem que comprar terreno, pode ser parceiro deles e pode estar dentro dessas áreas de clube. O problema todo é achar a taxa de ocupação do clube, que ela é baixa. Se ele não tem muita área construída, sobra ocupação para vocês. Então, se alguém tiver algum tipo de trabalho desse ou encontrar alguma situação dessa, converse conosco antes para que a gente possa discutir esse assunto, porque o grande limitador aí é a taxa de ocupação do clube. Mas é uma forma de construir sem comprar o terreno. E alguns são concessão também, né, pai? Hã? Alguns são concessão também de área. Os clubes públicos, uma boa parte são concessão. Mas se é permitido, pode. É permitido no zoneamento. Se for concessão, tem um risco, né? Você tem o risco de acompanhar a concessão. Inclusive, com os que estão ali na Marquês de São Vicente, São Paulo, Mas um é para 2030, o outro é para 2072. É lógico, o do São Paulo acaba antes. E, voltando, em áreas de preservação é onde você tem a zona predominantemente de desenvolvimento sustentável. A grande parte dela, da cidade, é isso. Então, NR112, você pode, na zona de transformação, aqui eu ampliei para vocês não ficarem copiando por aqui. Olha, vocês podem em zona de eixo ambiental, zona de eixo previsto, zona de eixo previsto ambiental, zona de estruturação metropolitana, zona de centralidade, onde você tem as áreas comerciais da cidade, zona mista de interesse social, em ZEIS, zona especial de interesse social, onde faz casa popular, pode ter atividade. Zona de desenvolvimento econômico, onde tem empresa de alta tecnologia, polo do Jaguaré, ali o polo de desenvolvimento tecnológico do Jaguaré, pode ter motel lá? Pode. Zona de desenvolvimento econômico 1, onde só tem Santana, tem na Vila Guilherme e no centro, ali junto a Celso Garcia. Pode. Nas EPIs, pode. Portanto, quem perguntou, além dele poder fazer, ele pode aumentar mais um, pode construir mais outro. A única atividade que foi permitida, por exemplo, em ZPI não pode mercado, acima de 2 metros quadrados. Não pode shopping, não pode nenhuma atividade residencial, mas pode motel. Portanto, aquilo que tinha da lei anterior, nós trouxemos para dentro dessa lei com muito mais tranquilidade. A atividade NR112, que é a atividade de vocês. Mas perguntar, o que significa isso aqui? Isso aqui significa mais de 95% da cidade. Então, tudo aquilo que tinha como restrição, acabou. Tudo que tinha lei que falava de vocês foi revogada. Ou seja, vocês hoje têm uma atividade que ela pode ser implantada em todas essas áreas e não tem mais que ficar questionando uma série de situação, como tinha antes. Existia uma prefeitura, sempre que você falava em obra, ela falava, você não pode construir perto de escola, hospital, creche, motel, não pode. Igreja, motel, não pode. Essa lei continua. Essa lei está valendo, ela ficou 200 mantida. metros. 200 metros. 200 metros. Não, você não podia. Não pode Hoje tem- construir dos lados. A 200 metros só.